Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e mais do que um vídeo, estamos iniciando um novo ciclo, né? Para quem já acompanhou o canal aqui, já sabe de alguns ciclos temáticos que já fizemos aqui. Nós vamos iniciar mais um e eu vou explicar rapidamente por quê. Aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, onde nós discutimos nossas leituras, compartilhamos as experiências, a fruição da leitura, falamos sobre a importância da leitura, como a leitura é importante para ampliação de repertório, e como o repertório, por sua vez, é importante para que você possa se posicionar no mundo, para que você possa se posicionar diante das questões que são apresentadas a você enquanto cidadão, né, enquanto participante de um coletivo, de uma sociedade. A gente precisa se pronunciar, a gente precisa se colocar, a gente precisa ter uma interação, ter uma análise sobre tudo que está ao nosso redor. Então o repertório literário ele é um elemento fundamental, ele é um pilar fundamental dessa preparação para a análise do mundo, né? Preparação para o seu posicionamento em relação ao mundo. Então o que nós fazemos aqui nesse canal, no Prazer em Conhecer LIP, é basicamente discutir livros, ideias e pessoas, com a intenção de fato de compartilhar e de trocar informações, trocar impressões, trocar experiências sobre a prática da leitura. De preferência, como a gente sempre menciona aqui, a leitura ativa plena, aquela leitura de fato engajada, mobilizada, crítica, né, mais aprofundada, não aquela leitura mais superficial, meramente pelo entretenimento, ainda que a leitura pelo entretenimento não seja algo a ser questionado, algo a ser negado enquanto um prazer. Mas a gente entende que a literatura e a leitura de livros clássicos, principalmente, mesmo romances contemporâneos, ela pode ser algo mais, ela pode levar a outras questões, ela pode possibilitar reflexões sobre aquela leitura e como aquela leitura também impacta no nosso dia a dia. Então esse é um pouco do papel aqui dessa proposta que nós temos com o canal Prazer em Conhecer LIP, de compartilhar experiências de leitura para que a gente possa ampliar nosso repertório e nos posicionarmos melhor diante do mundo. Então essa é a proposta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de discutir livros, discutir experiências literárias, discutir como a leitura pode lhe ajudar a ser alguém melhor, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, então sinta-se muito bem-vindo, sinta-se convidado a participar da nossa comunidade literófila, como nós gostamos de chamar aqui, uma comunidade de amante dos livros, né? Muito mais do que a tecnicalidade, do que o academicismo. Aqui, nossa intenção é criar uma comunidade de amantes dos livros e compartilharmos o nosso amor por esse objeto, ok? Então essa é a ideia do canal, sinta-se seja muito bem-vindo, será muito bem-vinda e sinta-se à vontade para se agregar, para se inscrever aqui no canal e se agregar à nossa comunidade. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho da proposta desse vídeo de hoje. Então, como eu dizia, aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, nós já fizemos alguns ciclos, né? O que é o ciclo? Né? É aquele conjunto de vídeos dedicados a um único tema, a um mesmo tema, e tentando aprofundar um pouco mais. A gente aqui no canal Prazer em Conhecer LIP faz resenhas de livros, ou faz comentários, ou faz algum tipo de apresentação, mas a gente tenta fazer uma discussão um pouco maior, né, sobre os livros. Aqui nós temos muitos panoramas literários também, os livros que nós lemos em 2022, os livros que nós lemos em 2023, 2024, agora recentemente também nosso top 10 melhores leituras de 2024. Então essa é a proposta, mas em alguns casos a gente gosta de descer um pouquinho mais a detalhes e ir numa coisa um pouco mais aprofundada sobre algumas leituras. E por conta disso, nós já fizemos aqui no canal dois ciclos, como a gente chama aqui, né? Nós fizemos o ciclo sobre O Jovem Thorles, que é essa obra aqui, esse livro publicado em 1906 pelo escritor austríaco Robert Musil, também muito conhecido pelo seu mastodôntico, né, um livro imenso, né, são 3 volumes, mais de 1.700 páginas, que ele compôs O Homem Sem Qualidades, que é uma coletânea, né, uma trilogia de livros posteriores a partir de 1930, mas esse aqui é o seu primeiro romance de 1906. Então é um livro bastante interessante, bastante impactante, inclusive, e nós discutimos esse livro aqui
discutimos capítulo a capítulo, fizemos uma leitura um pouco mais aprofundada, que nós chamamos aqui de Na Lupa do Lippe. Colocamos esse livro aqui sob a nossa lupa para investigar detalhes da sua história. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse grande livro, é um livro talvez pouco conhecido, mas muito interessante, muito impactante, muito adulto, vamos dizer assim, eu diria uma temática muito séria, da questão do bullying, da questão do sofrimento adolescente. Então esse livro aqui pode ser interessante para você e pode ser interessante você acompanhar 5 horas de conteúdo que nós temos aqui em vários vídeos. Temos uma playlist aqui no canal sobre o Jovem Tolerance, que foi o nosso primeiro ciclo aqui no canal. Posteriormente fizemos um outro ciclo, esse bem mais ambicioso, que foi o nosso ciclo Kafka, um ciclo dedicado ao escritor Franz Kafka, escritor tcheco, né? Nascido na República Tcheca, na época ainda não com esse nome, mas na cidade de Praga. Então, nós fizemos também nos debruçamos sobre a obra de Franz Kafka. E aí apresentamos no nosso Vale a Resenha, né, que é aquele vídeo mais de apresentação, mesmo sem tanta discussão aprofundada. Fizemos, se não me engano, 2 vídeos, Vale a Resenha, sobre esse livro aqui. Esse livrinho pequenininho, mas excepcional, uma das melhores leituras de 2024, que é a biografia do Franz Kafka, escrita pelo Gerhard Georg Lemaire. É um livro de 2005. Então esse aqui foi nossa primeira parte do ciclo Kafka, e posteriormente fizemos diversos outros vídeos discutindo pormenorizadamente, aí Na Lupa do Lippe, desse livraço aqui, esse livro clássico da literatura mundial, que é o Processo de 1925. Então esse aqui a gente se debruçou, frase por frase, parágrafo, fomos esmiuçando esse texto aqui, que é um texto clássico, fomos esmiuçando cada detalhe dele. Então produzimos aí, no total, considerando os 2 livros, o Vale a Resenha da biografia e mais o Na Lupa do Lippe sobre o processo, construímos aí uma playlist com quase 15 horas de conteúdo. Conteúdo bastante aprofundado, discutindo inclusive outros textos, o que a gente chama de vídeo 3R, né? Repertório, ressonância e reflexão, discutindo outros textos que trabalharam, outros autores que trabalharam essa obra clássica, como o Michel Louvi, como o nosso próximo homenageado aqui num ciclo também discutiu o Franz Kafka, um grande admirador de Franz Kafka. Vamos falar sobre isso mais à frente. Então, no ciclo Franz Kafka, nós produzimos quase 15 horas de conteúdo sobre a biografia do Franz Kafka e a leitura aprofundada e a análise aprofundada de um processo. Então, a esses 2 ciclos, que nós temos um orgulho de termos conseguido produzir um material que a gente entende que seja de boa qualidade, a gente espera que ajude todos aqueles que querem também conhecer um pouco mais sobre o Jovem Tolerance e sobre a vida do Franz Kafka e do seu livro, o seu grande livro, O Processo. Nós vamos agregar mais um ciclo aqui no nosso canal Prazer em Conhecer Lippe. Quem acompanha o canal Prazer em Conhecer Lippe no Instagram, o @Prazer em Conhecer Lippe no Instagram, já sabe, porque a gente já vem falando, a gente já vem preparando. A semana passada inteira nós preparamos o público para recepcionar esse vídeo de hoje. A gente já tinha então comentado quem seria o nosso homenageado no nosso vídeo de hoje. E o homenageado, além do vídeo de hoje, no nosso ciclo. Esse ciclo será um ciclo em homenagem a nada mais, nada menos que Albert Camus. Albert Camus, grande escritor franco-argelino, escreveu O Estrangeiro em 42, escreveu A Peste em 47, vários outros livros importantes, ensaios filosóficos, peças de teatro, um grande artista, né? Alguém que foi para além apenas da literatura, foi um grande ativista também, um homem político, um homem de extrema participação social. Então é sobre Albert Camus, essa grande figura, que nós vamos dedicar alguns vídeos aqui no canal Prazer em Conhecer Lippe. Nós vamos inicialmente fazer hoje uma biografia, vamos apresentar uma biografia. Claro que eu poderia aprofundar muito mais essa biografia. Eu tenho aqui um roteiro, né, já preparei um roteiro aqui, um roteiro bem extenso. Vamos ter aí provavelmente daqueles vídeos de pelo menos 1 hora. Mas a gente poderia ter ido muito além nessa biografia dele. Então, em algum momento eu tive que dar um corte, porque talvez a gente volte em alguns temas, como a passagem dele pelo Brasil. Eu faço menção a essa passagem aqui no roteiro, mas a gente pode depois voltar e se aprofundar mais nessa passagem aqui no Brasil. Faço menção às peças teatrais,
mas posteriormente podemos voltar a discutir essas peças teatrais de maneira mais intensa. Então aqui basicamente é um grande ampassã da sua vida, né? Do seu nascimento em 1913 até a sua morte em 1960. Uma vida bastante curta, né? Uma vida de apenas 40 anos. E a partir daí, dessa biografia, nós vamos fazer mais 3 vídeos e 3 vídeos. 3 vídeos dedicados a O Estrangeiro, sua grande obra, seu romance de estreia de 42, e 3 vídeos dedicados a A Peste, seu romance, talvez considerado seu grande romance, seu grande texto literário, que é de 47. Então como é que se organiza esses 3 vídeos? Um primeiro vídeo sem spoilers, um vídeo muito rápido, um vídeo de apresentação mesmo, 15, 20 minutos, falando do enredo como um todo, falando da obra de maneira um pouco mais geral, apenas para dar um ensejo para quem queira, que não conhece a obra, quem queira parar para ler a obra. Então acho que esse vídeo é um estímulo para a leitura da obra. O segundo vídeo já é um vídeo mais detalhado, mais analítico, porque ele vai se dedicar realmente a discutir a obra com spoilers. Então a gente vai avaliar a obra como um todo. E aí, obviamente, tratando de seus temas mais delicados, que algumas pessoas que não leram o livro talvez não achem tão interessante. Para quem não se importa com isso, ou para quem acha que, né, é um texto clássico, um livro de 42, então não tem por que se preocupar com spoilers, podem ficar também no segundo vídeo. E o terceiro vídeo é um vídeo de análise, seria algo semelhante com o nosso vídeo 3R, né, um vídeo de repertório, ressonância e reflexões, onde você tem ali uma discussão sobre outros autores, outros textos que trabalham O Estrangeiro, e da mesma forma, esse mesmo padrão vai se repetir para a discussão sobre A Peste. Então, um primeiro vídeo só de apresentação, um segundo vídeo de spoilers, discutindo o enredo com mais profundidade, e um terceiro, um vídeo mais discussão de repertório, né? Outros textos que trabalham o livro A Peste. E o último vídeo, né, desse total de até então 8 vídeos, o último vídeo será um vídeo novo, uma série nova aqui no canal, também bem interessante, que a gente entende que é um outro rumo que o canal toma aqui também, que a gente está chamando de versão beta. A versão beta nada mais é do que um esboço, né, uma estrutura. Eu vou apresentar para vocês uma estrutura de um artigo científico sobre esse tema do ciclo. Então, se a gente está trabalhando no ciclo, o ciclo é Albert Camus, O Estrangeiro e A Peste, nós vamos construir um texto, posteriormente será obviamente trabalhado como um texto científico, né, como um artigo científico, que vamos encaminhar para publicações. Nós já temos algumas publicações em revistas especializadas, então a gente vai encaminhar também esta, que vai ser fruto dessa discussão e dessa pesquisa para esses vídeos. Então, por que a gente está chamando de versão beta? Porque você que está aí, que está acompanhando aqui o canal Prazer em Conhecer Lipe, e que está acompanhando nosso ciclo Kafka, vai ter acesso em primeira mão, numa versão beta, uma versão ainda, vamos dizer assim, rascunhada, do que será posteriormente um artigo científico, e eventualmente esse artigo científico sendo publicado, nós vamos comunicar, obviamente, aqui a vocês vão saber em primeira mão, assim como vão ter acesso à versão beta desse artigo no último vídeo aqui do nosso ciclo Kafka. Então é isso, essa é a proposta, essa é a estrutura do nosso próximo ciclo aqui no canal. Obviamente o canal vai se dedicar a outros temas, a outros vídeos também, mas pelo menos esses 8 vídeos, a começar desse de hoje, vão estar dedicados à vida e à obra, em especial essas 2 grandes obras, O Estrangeiro e A Peste, escritas pelo escritor franco-argelino Albert Camus. Então essa é a proposta aqui. A gente vai iniciar, já estou aqui com o nosso roteiro pronto, com a nossa água, e vamos começar falando sobre a vida do Albert Camus. Bom, começando do básico, né? O Albert Camus ele nasce em 7 de novembro de 1913 e nasce numa pequena vila, né? Não é nem uma cidade, é uma vila chamada Mondovì, à época chamada Mondovì. Hoje, se não me engano, a vila chama-se, essa localidade chama-se Dréan, né? Ela fica na Argélia. A Argélia que é uma colônia francesa, então os nomes são muito associados, né? O nome com a língua oficial, vamos dizer assim, a língua falada dessa época que era o francês. Acredito que a influência francesa será muito forte na Argélia até hoje. Então, hoje a cidade, nessa localidade, chama-se Dréan, mas na época era chamada Mondovì. Então, Mondovì é nessa vila de Mondovì que nasce o nosso querido Albert Camus em 7 de novembro de 1913.
E essa vila era uma vila dedicada a vinhedos. Então, seu pai trabalhava num desses vinhedos. Mas a história começa um pouquinho antes. Vamos considerar que a Argélia, que é o lugar que nós estamos falando, né, a Argélia no norte da África, ela foi uma colônia francesa de 1830 até 1962. Então, nesse período, enquanto colônia francesa, a Argélia recebeu, além, né, obviamente tinha o seu povo nativo, o seu povo original, mas ela recebeu muitos membros da nação colonizadora, no caso a França. Então, quando a França coloniza, né, chega e toma, né, vamos dizer, se apossa desse território da Argélia em 1830, muitos franceses, né, muitos, na sua maioria franceses até mais pobres, foram para essa colônia a fim de conseguir talvez tentar uma nova vida, né, buscar uma vida melhor nas novas oportunidades oferecidas aí pela nova colônia francesa, no caso a Argélia. Uma dessas pessoas, uma dessas famílias que foram para a Argélia, para essa nova colônia francesa, foi justamente a família do Camus. Então, quem é a primeira pessoa, quem é o, né, vamos dizer assim, o núcleo fundador dessa linha que vai chegar até o Nelson Albert Camus? O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro francês que chega na Argélia e aí inicia, né, essa linha franco-argelina é Jean-Baptiste Camus. Jean-Baptiste Camus é o avô de Albert Camus. Ele chega na Argélia em 1870. Em 1870, chega na Argélia vindo de Bordeaux, né, uma região francesa chamada Bordeaux, e ele é um francês, vamos dizer assim, um francês original. Então é o primeiro francês original que vem, nativo da França, que vem para a Argélia. A partir daí, a sua família, né, seus filhos e posteriores descendentes serão nascidos na Argélia. Obviamente, né, existe uma diferença com relação ao direito de nacionalidade para países colonizadores e colonizados. Os países colonizadores, como no caso aqui a França, ela tem um direito de nacionalidade que é baseado no chamado jus sanguinis. O jus sanguinis é aquele direito de nacionalidade que decorre da descendência. Então, se alguém é filho de um francês, mesmo que ele nasça em outro território, ele tem nacionalidade francesa. Isso é exatamente diferente, por exemplo, no caso do Brasil, um país colonizado, onde aqui vigora o jus solis. Ou seja, se você nasce, qualquer pessoa que nasça no Brasil, ela tem direito à nacionalidade brasileira, porque ela nasceu no Brasil, independente da nacionalidade dos seus pais. Então, essa é a diferença. Por isso que o filho do Jean-Baptiste e posteriormente seu neto, no caso o Albert Camus, eles serão franceses, né, terão acesso à nacionalidade francesa, mesmo nascendo na Argélia. Então, como é que se dá esse processo? Então, a gente já falou do Jean-Baptiste, que é o avô, Jean-Baptiste Camus, e a avó de Camus, né, posteriormente será a avó de Camus, é uma senhora de nome Marie Hortense Cormery. E é importante nós termos esses nomes, né? Jean-Baptiste Camus, Marie Hortense Cormery. Por quê? Porque aí eu já faço um pequeno parêntese nessa linha do tempo, aqui nessa linha biográfica do Camus, para dizer que é muito comum na literatura do Albert Camus, no que a gente chama de universo camusiano, ele utilizar esses nomes próprios, esses nomes reais nos seus personagens. Então já dei aqui dois antecedentes do Camus que vão ter seus nomes utilizados em suas obras. Então, por exemplo, Jean-Baptiste, que é o nome do seu avô, Jean-Baptiste Camus, Jean-Baptiste será o nome do personagem principal, do protagonista do seu livro A Queda, que é um livro, se não me engano, de 1956. E a Marie Hortense Cormery, esse sobrenome Cormery, será o sobrenome de Jacques Cormery, que é o protagonista daquele que seria o último livro, né, que foi o livro que ele não conseguiu completar, justamente era o livro que ele estava trabalhando quando morre, em 1960, que é o livro chamado O Primeiro Homem. Então, o protagonista de O Primeiro Homem chama-se Jacques Cormery. Então, isso é muito comum em Camus, a gente vai ver isso algumas vezes aqui ao longo dessa nossa fala, nomes reais que acabam virando nomes de personagens. Então, a linha, vamos dizer, de hereditariedade do Albert Camus começa então com Jean-Baptiste Camus e Marie Hortense
Cormery. Esse casal vai ter um filho chamado Lucien Camus. Lucien Camus é então o pai de Albert Camus. Lucien Camus, que já nasce na Argélia, como eu disse, nasce em 1885. Né? Seus pais chegam em 1870 e Lucien nasce em 1885. Então já nasce aqui naquela condição, nasce na Argélia, mas com pais franceses, portanto, ele tem a nacionalidade francesa. E ele, ao chamar esses filhos de colonizadores franceses que vão para a África, não só para a Argélia, mas outras colônias também africanas, todos eles vão ser nomeados, né, vão ter uma alcunha que é de Pied Noir. Pied Noir nada mais é do que, em francês, pés negros, pés pretos. Esse pé preto, exatamente, são franceses, por nacionalidade, pelos jus sanguíneos, mas que nasceram na África. Então essa alcunha do Pied Noir, do pé preto, vai acompanhar também o Albert Camus. Então vai ser uma marca registrada, um estigma, vamos dizer assim, a qual o Albert Camus vai ter que lidar, porque esses indivíduos, né, essas pessoas associadas com o Pied Noir, com os pés pretos, sofrem também preconceito quando, eventualmente, na França. Então temos aí um primeiro começo aqui, né? Já temos aí os avós paternos de Camus, né? O Jean-Baptiste e a Marie Hortense, que vão dar origem ao Lucien. Lucien, por sua vez, ele vai casar com uma mulher chamada Catherine Cité. Aqui, Catherine Cité. Catherine Hélène Cité. Então esses dois vão casar para eles sim terem dois filhos, o Lucien Jean e o Albert Camus, mas falaremos sobre eles. Um detalhe importante sobre a vida do Lucien Camus, que é alguém que, como a gente vai ver daqui a pouco, passou muito pouco tempo com Albert Camus. Mas o Lucien Camus, ele trabalhava num vinhedo, né, ali na região de Mondovì, trabalhava num vinhedo, era uma família pobre, e ele teve uma experiência muito marcante com o seu pai. Seu pai, né, no caso Jean-Baptiste, o levou para acompanhar uma execução pública. E essa execução pública marcou profundamente o Lucien. E aí que está o detalhe, novamente, desse entrelaçamento que o Albert Camus adora fazer da sua vida, dos seus elementos de vida real com a sua obra. Porque existe uma passagem em O Estrangeiro, onde existe ali uma descrição, uma situação, exatamente de uma execução pública. Né? Temos o próprio personagem, né, que não vamos entrar no mérito, mas temos um caso de execução pública, e essa execução pública remete a essa experiência do Lucien, essa experiência do pai de Camus, que teve aí, que acompanhou o Jean-Baptiste, seu pai, acompanhou numa execução pública. Então temos aí duas informações importantes sobre o Lucien. Primeiro, trabalhador de um vinhedo, ou seja, um trabalhador braçal, um trabalhador pobre. E segundo, essa execução pública que o marcou profundamente, que será retratada posteriormente na própria obra do Albert Camus. Seguindo adiante, nós temos aí um outro elemento importante. Lucien Camus, o pai. A mãe, Catherine Hélène Cité. Catherine Hélène Cité era filha, já, obviamente já falecida, era filha de uma senhora chamada Marie Cardonnat. Então nós temos aí novamente dois sobrenomes que vão se repetir em sua obra ficcional. A Catherine Hélène Cité, o Cité, e a Marie Cardonnat, o Cardonnat. Cité será o sobrenome de um personagem do O Estrangeiro, o famoso Raymond Cité, que a gente vai falar muito dele quando nós discutirmos a obra O Estrangeiro, mas é um personagem crucial para o desenvolvimento do enredo de O Estrangeiro. Chama-se justamente Raymond Cité. Cité é o nome de solteira da mãe de Albert Camus. Por outro lado, a namorada do personagem Meursault em O Estrangeiro, a Marie Cardonnat, vai receber o sobrenome justamente da avó materna de Albert Camus, a senhora Marie Cardonnat, mãe da Catherine Hélène Cité. Então vocês vejam como sempre a vida imita a arte, e é um ditado que cabe muito para as obras do Albert Camus. Então o casal Lucien e Catherine já tinham um filho, né, o Lucien Jean, quando chega então o segundo filho do casal, que é justamente o Albert Camus.
né? Ele nasce, como eu disse, em 7 de novembro de 1913. Essa família pobre, vivia, inclusive tem algumas descrições, vivia num cômodo de 2 quartos, um cômodo de chão de terra batida. Então primeiro era uma vila, né, afastada da área urbana, nessa vila de Mondovì, onde eles estavam, e em condições muito precárias. Bom, o que é a primeira grande mudança que acontece na vida do Albert Camus? Ele nasce em 1913 e antes dele completar um ano, estoura a Primeira Guerra Mundial, em 1914. E na Primeira Guerra Mundial, seu pai, Lucien, ele é chamado a se alistar, ele vai ter que se integrar ao exército francês e vai para o fronte de batalha. E qual não é o azar? O Lucien Camus, nesses primeiros períodos, nesse início da guerra, ele já na frente de batalha, ele é atingido por um fragmento durante uma batalha, um fragmento de uma granada, uma espécie de canhão, né, o atinge e ele morre na Batalha de Marne. Então, logo antes do Camus completar um ano, seu pai já falece na Primeira Guerra Mundial, no início da Primeira Guerra Mundial, defendendo o exército francês, lá na França, na Batalha de Marne. Então aí já temos aí a primeira grande mudança, né? Com a morte do seu marido, né, do Lucien, a Catherine, que então tinha seus 2 filhos, né, o Lucien Jehan e o Albert Camus, morando em Mondovì, eles recebem uma pensão do governo francês, uma pensão por morte, né, no caso do soldado Lucien Jehan, Lucien Camus, né, o pai, e com essa pensão, porém, ela não consegue cuidar, né, não consegue manter os 2 filhos e ela mesma em Mondovì. Então, nessa condição de precariedade, muito difícil, já não tem mais o pai como elemento de sustentação, com aquele recurso, aquela renda que ele conseguia obter no vinhedo onde ele trabalhava, e com a pensão que recebe do governo francês não é capaz de manter seus filhos. Então, o que faz a nossa Catherine Hélène, Catherine Hélène Camus, né, casada? Ela vai com seus filhos, com Lucien Jehan e com Albert Camus, morar com a mãe da Catherine, que é a senhora Marie Cardonnat, como já nos referimos anteriormente. E a senhora Marie Cardonnat não mora em Mondovì. A senhora Marie Cardonnat, ela mora em Argel, a capital da Argélia, né, a principal cidade da Argélia, a cidade grande da Argélia. Então, essa família da Catherine, do Lucien Jehan e do Albert Camus se deslocam de Mondovì até Argel. Então saem, eu quero que vocês visualizem o choque disso, né? Saem de uma zona rural, uma área de vila, uma área de vinhedos, e vai para Argel, a maior cidade da Argélia. Então esse é né, após a morte do pai, obviamente, o Camus com menos de 1 ano de idade não tinha nenhuma compreensão dessa situação, mas depois dessa primeira mudança, uma segunda grande mudança, que é a mudança da família de Mondovì para Argel, para morar nessa casa dessa mãe, a senhora Marie Cardonnat, que já morava à época com um filho. Moravam a senhora Marie Cardonnat e seu filho Etienne, né, o irmão de Catherine e, consequentemente, tio de Lucien Jehan e de Albert Camus. Bom, nesse momento, né, nessa mudança aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, essas 2 crianças e essa senhora, a senhora Catherine, indo para um bairro operário de Argel, então chamado um bairro de Belcot. Esse é um bairro operário, portanto pobre, com muitos árabes, né, convivendo ali com os pieds noirs, os vários árabes nativos ali da Argélia. Então o bairro de Belcot, ele tem essa configuração. É um bairro operário, um bairro pobre, com muitos árabes, e o Albert Camus vai viver ali naquele meio. Um meio de precariedade, com essa diversidade, né, de povos, né, os franceses, os pieds noirs, os árabes, todos convivendo ali naquele ambiente. Então esse é um pouco da lógica. Uma casa também pobre, uma família também numa condição muito pobre. O tio do Albert Camus, o Etienne, ele é toneiro, é uma pessoa que fabrica tonéis, fabrica vasilhames, então é um trabalhador braçal. A gente vai falar um pouquinho mais dele e sobre essa profissão um pouquinho mais à frente, mas, ou seja, alguém que não ganha também muito dinheiro. Então, quando a Catherine vai para morar com a sua mãe, ela passa também a trabalhar.
Então ela começa a trabalhar numa fábrica de munições, de munição, e também como empregada doméstica e lavando roupa, ou seja, trabalhos também braçais. Essa é a vida precária da família Camus chegando lá em Argel. Porém, toda a menção que o Albert Camus posteriormente fará sobre as suas memórias, sobre a sua infância, serão menções positivas. Então, ainda que ele tenha essa condição de precariedade, ele se refere sempre à sua infância como uma infância feliz, mesmo morando lá no bairro de Belcourt, um bairro pobre, operário, com essa diversidade, com essa precariedade da família, da dificuldade de dinheiro, mas uma infância, como ele coloca, uma infância feliz. Bom, é importante a gente observar algumas características de Argel que vão ser passadas para a obra de Albert Camus. Por exemplo, Argel é uma cidade muito quente, é uma cidade que tem praia, então essa é uma cidade que tem natureza. Todos esses elementos são elementos que vão ser retratados de alguma maneira pelo Albert Camus nas suas obras, contos, romances e assim por diante. Então esse é um ponto importante. Ele sai dessa vila mais rural e vai para uma área urbana, mas ainda assim uma área urbana que tem muita natureza, principalmente aí nessa configuração das praias, que serão locais importantes tanto para o homem Albert Camus, né, o indivíduo Albert Camus, mas também para os seus personagens ficcionais. Um detalhe sutil, mas super importante, que eu vou precisar me deter 2 minutinhos aqui sobre isso, porque eu achei isso tão marcante, tão importante, que eu fiz questão de mencionar aqui. A mãe do Albert Camus, a Catherine Hélène, citei Catherine Hélène Camus, né, após casada, ela, assim como seu irmão, Etienne, eles tinham uma deficiência auditiva. O Etienne num grau menor e a Catherine num grau mais intenso, né? Quase de uma perda de audição quase total, uma surdez quase total. Então percebam, ela era analfabeta e tinha essa deficiência auditiva que a impedia, que limitava a sua condição de comunicação. Então, por exemplo, ela era uma pessoa capaz de ler lábios, mas que tinha, segundo constam em alguns escritos, principalmente uma grande referência aqui para toda essa história do Albert Camus, apesar de não ter tido contato direto com o livro, mas nos artigos que li, nos textos que li, esse livro é sempre referenciado, é a principal biografia sobre Albert Camus, escrita pelo Olivier Todd. Então, algumas vezes eu vou me referir a fatos da história do Albert Camus que estão nessa biografia. Então, um dos elementos que estão nessa biografia é que a mãe do Albert Camus, ela tinha um vocabulário de aproximadamente 400 palavras, um vocabulário extremamente limitado. Então, esse vocabulário limitado, aliado a essa dificuldade de audição que ela tinha, dava a impressão, inclusive, para algumas pessoas, que não só ela era deficiente auditiva, como ela era, inclusive, retardada, ela teria algum tipo de retardamento cognitivo. Então, ela era uma pessoa, imagine essa condição, né? Pobre, num bairro operário, vivendo em condições precárias, com 2 filhos, morando de favor, entre aspas, né, na casa da mãe, e ainda com essa dificuldade de comunicação, e vista por algumas pessoas como retardada, como uma pessoa com deficiência cognitiva. Então é uma condição muito, muito triste, de certa maneira é uma condição muito dramática, né? E para o pequeno Albert Camus, essa relação com essa mãe, que era uma mãe que acabava falando pouco, né? Se comunicando com ele através da palavra de uma maneira mais restrita. E falando, evidentemente, imagino eu, muitas vezes pelo olhar, mais do que pela palavra. Esse aspecto eu queria pensar para falar de 2 circunstâncias que estão em O Estrangeiro. É claro que a gente vai falar mais disso lá no vídeo específico sobre O Estrangeiro, mas eu queria pensar essas 2. Tem 2 aspectos que no Estrangeiro que refletem um pouco essa condição da mãe do próprio Albert Camus. Primeiro, talvez seja o mais óbvio, o próprio personagem Meursault, que é o personagem protagonista de O Estrangeiro, ele é alguém caracterizado pela distância, pela frieza, por uma certa afasia comunicativa, vamos dizer assim. Ele não gosta muito de falar, não gosta muito de conversar, responde muitas vezes com monossílabos, sim, não, talvez. É alguém que tem essa restrição comunicativa. Então, essa restrição comunicativa me lembrou muito, quando eu soube dessa situação da mãe do Camus, me lembrou muito o que o Camus deve ter presenciado junto à sua mãe, já que era uma pessoa que também tinha restrições de comunicação. Então, de imediato, associei
com essa característica do personagem Meursault, que é alguém que também se comunica de maneira muito limitada. Evidentemente, no caso do Meursault, por sua própria vontade. No caso da mãe do Albert Camus, por questões físicas, questões biológicas. Um outro aspecto que talvez não seja tão explícito assim, mas que eu achei bem interessante, é com relação a... Obviamente, como eu disse, não é spoiler porque é a primeira frase do Estrangeiro, de 42, talvez um dos começos mais icônicos, né, da literatura mundial, era justamente aquela famosa frase: mamãe morreu, talvez ontem, talvez hoje, não sei bem, mas ela morreu. A gente já sabe de cara que a mãe do Meursault morre, logo no início, primeira frase do livro. E posteriormente, Meursault vai até o asilo, né, onde essa mãe morava, e uma das pessoas, um dos funcionários do asilo, comenta com ele que não se culpe dele ter colocado a mãe naquele asilo, até porque ele e a mãe já não tinham muito o que conversar, já tinham, eles eram de gerações diferentes, então a mãe dentro de casa já não tinha muito como conversar com ele, então era bom até que ela estivesse realmente num lugar onde tivesse mais pessoas da idade dela, que ela pudesse ter outro tipo de contato, outro tipo de relação. Então, essa dificuldade de comunicação, também com relação ao personagem e à sua mãe, acho que retrata bastante também o que aconteceu na vida real entre Albert Camus e sua mãe. Eu vou trazer aqui só uma passagem, que é justamente quando o funcionário comenta com o Meursault de que, né, ele não se sentisse culpado, porque já não tinha muito o que conversar com sua mãe, por isso que ele colocou corretamente, ele a colocou no asilo. Ele responde da seguinte forma: era verdade. Quando estava lá em casa, a mamãe passava o tempo a seguir-me em silêncio com os olhos. Seguir-me em silêncio com os olhos. Então, eu associei de imediato essa situação com uma situação que provavelmente o pequeno Albert Camus tenha vivenciado muito com a sua mãe. Que na companhia da mãe, ela o acompanhava, ela se comunicava com ele através muito mais do olhar do que da voz. Então ela estava muito mais olhando para ele do que conversando com ele, da mesma forma que a mãe do Meursault, né, quando estava com ele, mais olhava para ele do que conversava. Então fiz aí esse paralelo, achei bem interessante, bem sintomático, mais um elemento biográfico que o Albert Camus traz para o seu universo ficcional. Bom, então seguindo adiante, passado aqui esse elemento, vamos entrar aí um pouquinho na vida escolar do Albert Camus, que vai ter vários elementos interessantes aqui. Primeiro ponto. Primeira questão é a escola primária. A escola primária é chamada escola comunal, uma escola pública, né, que Albert Camus entra ali nas imediações ali do seu bairro, e ele vai ficar lá, ele entra aos 5 anos, em 1918, e vai ficar até 1923, até completar ali por volta dos seus 13 anos. Mas mesmo nessa idade tenra, o Albert Camus já se vê ali pressionado, já com seus 8, seus 9 anos, já tem consciência da situação difícil que sua família vive, inclusive olhando a vida dos seus colegas ali mais ou menos da mesma idade, que já estão começando a se virar, fazer pequenos trabalhos, correr atrás de ganhar alguma coisinha, algum dinheiro, para poder ajudar em casa. Então isso acontece também com o pequeno Albert Camus, e ele começa a sentir, né, que tem que correr atrás de algum dinheiro, tem que, né, fazer algum tipo de trabalho pequeno, trabalho de criança mesmo, mas para trazer algum dinheiro para casa para tentar ajudar os seus familiares. E um dos elementos fundamentais ali, que já fica fica óbvio para ele, é que ele não vai seguir, né, o caminho da escola. Ele vai acabar ali a escola primária, que é normalmente o que acontece com seus colegas ali, a vida que ele está vendo acontecer ali em Belcourt, é das pessoas, né, trabalharem, né, não se dedicarem à educação. Ele não via essa dedicação no seu bairro, ele não via essa dedicação dentro de sua casa, né? Sua mãe era analfabeta, o seu tio fazia também um trabalho braçal de torneiro, sua avó nem se fala, né? Também estava completamente distante desse mundo da academia. Então ele não se via nessa continuidade, né? Acabando a escola primária e indo para a escola secundária, principalmente porque a escola secundária lá em Argel se fazia dentro do Grand Lycée d'Argers, ou seja, o grande liceu de Argel, né, da capital Argel, que era a escola secundária, que era paga, inclusive. Então era uma escola feita para os ricos, né, para a classe dominante, vamos dizer assim, de Argel. Não era feito para os pequenos ali, os mais pobres, no caso, como era a família do Albert Camus. Então ele não via nenhuma possibilidade, não via inclusive nenhuma vontade de seguir nesse caminho da academia, sendo que ele tinha que
correr atrás de ganhar o seu dinheirinho ali. Então já não estava cogitando essa possibilidade. Ainda assim, além disso, ainda tinha mais um reforço. Ele começou, né, convivendo ali com o seu tio Etienne, começou a admirar, inclusive, essa atividade do tio, né, essa atividade do toneiro, de trabalho braçal. Então ele queria já partir para essa vida, até porque ele via esse tio e olhava esse tio com esses olhos de admiração. E essa profissão de torneiro e essa atividade do tio, e aí novamente conectando a obra ficcional de Camus com a sua vida biográfica, né, sua vida real, ele vai escrever em um dos contos que compõem um livro, né, um livro de contos que ele tem, em 1957, se não me engano, é O Reino e o Exílio. Acredito que será esse o conto, esse o livro. E ali ele vai ter um conto chamado Os Mudos ou Os Homens Silenciosos. Né? Tem algumas traduções que eu vi esses dois nomes. E esse livro, esse conto, melhor dizendo, ele fala exatamente desse clima do ambiente da fábrica, justamente fabricante de tonéis. Então, obviamente, é uma remissão, é uma inspiração na vida do seu próprio tio Etienne, que era um toneiro, né? Então, mais uma vez, as conexões entre o universo camusiano ficcional e a vida do Albert Camus. Então, aí nós temos o jovem Albert Camus, seus 8, 9, 10 anos, já querendo acabar a escola primária e começar a trabalhar, começar a ganhar seu dinheirinho. O que acontece aí? Aí já temos uma outra grande virada, um outro grande elemento que muda muito a vida do Albert Camus. E aí, esse elemento eu queria colocar ele na dimensão correta. Eu nem queria ilustrar demais isso, né, colocar isso como uma coisa fantástica, assim, mas também não queria tirar o peso disso, né, porque eu acho que tem que ter as duas situações ali. Surge, né, um professor que vai resgatar, ou melhor, que vai manter esse menino, esse jovem Albert Camus, no caminho da escola, no caminho da educação. Como eu disse, é uma situação multifatorial, acho que a gente não pode dizer que somente esse professor foi o responsável por isso, mas ele tem sim uma parcela de responsabilidade, parcela essa, inclusive, reconhecida pelo próprio Albert Camus, quando lá em 1957 ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura e faz menção a esse personagem, que nós vamos falar um pouquinho dele agora, que é o professor primário do jovem Albert Camus, que é o professor Louis Germain. O professor Louis Germain, professor do Albert Camus, percebe em Albert Camus uma inteligência diferenciada, um brilho diferenciado, um olhar diferenciado, e enxergando também, da mesma forma que enxergando esse potencial em Albert Camus, também enxerga as dificuldades que vão fazer com que esse jovem, né, com que essa pedra bruta, vamos dizer assim, esse diamante bruto, seja levado para fora da escola, seja capturado pelas dificuldades da vida e pela necessidade urgente de ter dinheiro, ele diz assim, não, eu tenho que intervir, eu vou intervir nesse garoto, eu vou intervir nesse caso. E o que é que faz o Louis Germain? Ele não só estimula o Albert Camus a continuar estudando ao longo desses seus anos de ensino primário, mas ele vai, sabendo que a tendência desse garoto é passar a ser um apoiar a renda familiar, né, começar a trabalhar para apoiar a renda familiar, ele vai à casa da senhora Marie Cardona, ele vai visitar a avó de Albert Camus, que era justamente a matriarca da família ali, né, já que sua mãe, a Catherine, estava vivendo, né, sob a asa, vamos dizer assim, sob o comando da senhora Marie Cardona. Ele vai até essa casa para justamente convencê-la a manter o jovem Albert Camus na escola, né, na sua sequência de ensino, que acabaria o primário, ele teria que começar esse ensino, né, mais avançado, que se dá no Grand Lycée d'Argers. Então aí já seria uma escola paga. Como se faria isso? Então o Louis Germain vai até a casa deles. E eu queria que por um momento vocês imaginassem essa cena, né? Esse professor, né, esse catedrático, esse homem ilustre, né, um professor percorrendo as ruas ali precárias, as ruas sujas do bairro de Belcourt, e chegando nessa casa super humilde, essa casa cheia de gente, né, comandado por essa senhora, a senhora Marie Cardona, e ali
se depara, né, com aquela situação. Eu estou visualizando já aquela coisa da casa humilde sendo arrumada ali às pressas para receber, né, aquela figura tão ilustre do professor, né, e o olhar da senhora Marie Cardona muito severo, né, olhando para aquele almofadinha que vinha falar de educação, quando na verdade ela estava precisando ela estava querendo saber de como é que ia pagar as contas da casa. Então chegava aquele almofadinha querendo falar de educação, saindo que todos os meninos ali do bairro, né, já de imediato, já naquela tenra idade, já ajudavam na casa. Então eu vejo esse olhar da senhora Marie Cardona duríssimo, olhando para o professor, né, tipo, como aquele professor que estava ali para tirar dela uma possível fonte de renda para ajudá-la, e ela já cansada, já com o peso da idade, né, sobre ela, e tendo que conviver, tendo que lidar com aquele professorzinho que estava tentando tirar esse ganha-pão que ela teria ali com a ajuda do pequeno Albert Camus quando ele começa a trabalhar. Mas eu vejo também o olhar da mãe do Albert Camus, esse olhar de alguém que não tem a expressividade da voz e que, portanto, triplica, quadriplica, né, a sua condição de se comunicar com os olhos. E eu vejo o olhar dessa mãe ouvindo o professor Luiz Germain tecer os maiores elogios para aquele garoto, como aquele garoto é inteligente, como aquele garoto tem um potencial fantástico. E eu fico imaginando o olhar dessa mãe de orgulho para esse garoto, né, naquela condição, ser alguém que já era merecedor de tantos elogios para do professor. E diante dessa circunstância, diante desse momento ali, com esse pedido que a avó não acata, vamos dizer assim, não aceita até o último momento, o professor Luiz Germain, ele saca da sua última carta. Porque ela diz, como é que eu vou pagar uma escola? Isso não existe, assim, não tem que começar a trabalhar o quanto antes. E ele aí saca da sua última carta, dizendo, existe um concurso de bolsas para o Grand Lycée. Um concurso de bolsas. Quem é aprovado nesse concurso não precisa pagar o colégio. É recebido como bolsista no colégio. Então a senhora me permite que eu dê aulas particulares para esse garoto, para que ele possa ser aprovado no concurso e passe a integrar o Grand Lycée como bolsista? Aí eu fico imaginando exatamente isso, né? Não sei se eu fico tentando entender quais são as razões da senhora Marie Cardona, né? Será que ela sente um certo orgulho de ter um professor vindo pedir a ela, né, pedindo autorização para ela de alguma coisa, né? Um ilustre professor pedindo a uma simples dona de casa, uma senhora dona de casa, pedindo, né, quase que implorando para que ela liberasse o garoto. Será que foi esse orgulho que fez ela tomar uma decisão? Será que, por outro lado, não foi aquele sentimento de vantagem, de assim, olha, meu neto vai ter acesso a uma coisa de graça que todo mundo paga? Será que não foi isso também? Será que não foi o olhar da mãe, né, o olhar suplicante da mãe, da Catherine Helene, olhando para ela e dizendo, minha avó, né, minha mãe, no caso, a Marie Cardona, libere, porque é um menino que tem um futuro brilhante pela frente? Ou será que a própria avó, olhando para o menino, que até então ela não, né, perdida nos afazeres, no corre-corre, até talvez não tivesse nem dado a atenção devida, será que ela também, por um momento, enxergou naquele garoto que o professor Luiz Germain enxergava? Então não posso imaginar quais foram as razões dessa decisão, mas fato é que a senhora Marie Cardona permitiu que o pequeno Albert ele tivesse as aulas particulares e, caso fosse aprovado no concurso, como bolsista, caso ela não tivesse que pagar essas despesas da escola, ele poderia sim frequentar a escola secundária. Então é exatamente o que acontece. O nosso querido professor Luiz Germain se dedica a esse garoto, dá aulas particulares a esse garoto, e ele, com a inteligência nata, com o apoio do professor, ele consegue fazer o concurso e ser aprovado como bolsista do Grand Lycée d'Argel, a grande escola secundária, né, a grande escola de formação da elite da Argélia, né, de Argel, da capital da Argélia. E aí, nesse ponto, eu queria mencionar também, destacar essa situação. O Grand Lycée era uma escola para os ricos, era uma escola para quem podia pagar pela educação. Então você tinha nenhum choque de realidade, mais um choque, né? Primeiro choque talvez não tenha sentido tanto, que foi a saída da vila de Mondovì para a grande cidade de Argel, mas essa segunda mudança certamente ele sentiu, que é você sair da escola primária comunal lá de Belcourt
e passar a frequentar o Grand Lycée d'Argers, ou seja, a grande escola, né, das famílias ricas, né, da Argélia. Claro que com outros bolsistas, com outras situações, mas ele passou a conviver com pessoas até então de uma classe social que não era que ele costumava frequentar, né, costumava conviver lá em Belcourt. Então é isso aí, nós temos também um grande choque. Então primeiro vamos ter esse estigma do pied noir, né, do pé preto, do francês que não é francês, que é nascido na Argélia, que é nascido na África, mas que tem nacionalidade francesa. Então já temos aí uma marca. E aí vamos ter uma outra marca com a qual a pequena Albert Camus vai ter que lidar no seu secundário, que é essa condição de um morador de Belcourt que está estudando no Grand Lycée, convivendo ali com os garotos de maior poder aquisitivo. E aí, nesse ponto, vamos ter esse choque. Além desse choque, né, econômico, vamos dizer assim, tem também um choque cultural. Por quê? Porque o Grand Lycée d'Argers, como ele é feito para as famílias mais poderosas, ele tem um viés muito francófilo, vamos dizer assim, né? De admiração, de exaltação da França. Então, nas aulas, os professores falam da força, da ajuda civilizatória, do papel civilizatório que a França tem sobre a Argélia, né? Sobre a sua colônia, a Argélia. Enquanto que quando o jovem Albert Camus, que ouviu isso nas aulas, quando ele volta para Belcourt, os seus vizinhos ali, seus parentes, só falam da exploração que sofrem dos franceses. Então também é outro choque. Além desse choque socioeconômico, vamos dizer assim, de um bairro pobre para uma escola mais rica, nós temos também um choque cultural, né? De alguém que ouve o tempo inteiro falar que os franceses são bons, são tão importantes para a Argélia, porque ajudaram a Argélia a se civilizar, e por outro lado você ouvir dos seus parentes e de seus amigos que a Argélia é explorada pela França. Então é outro choque aí que nosso querido Albert Camus vai ter que lidar. Então, nesse ensino secundário, como é que vai se processar a vida do Albert Camus? Primeiro, ele vai ficar de 1928 até 1930, né? São basicamente 2 anos daquele ensino mais avançado, vamos dizer assim. Então, ele vai ter aí já uma primeira grande paixão, que essa primeira paixão é o futebol. O Albert Camus era louco, era apaixonado por futebol. E nesse ponto, ele era goleiro, né, nessa fase aí da vida, nesse início dessa adolescência, né, 15, 16, 17 anos, ele atuou como goleiro, né, do time da Universidade de Argel. Ele era o goleiro do time. E ele adorava, gostava, amava essa coisa do futebol. E só que em 1930, quando ele tem 17 anos, ele vai descobrir uma coisa que vai marcá-lo ao longo da sua vida. Ele vai ser diagnosticado com tuberculose aos 17 anos. E esse diagnóstico vai impactar duas grandes questões. A primeira, talvez mais pessoal, que é justamente a prática do futebol. Ele não vai conseguir praticar o futebol por conta da tuberculose, que é uma doença muito debilitante, né? Uma doença respiratória, que acaba debilitando muito aquele que a possui. E, por outro lado, a tuberculose também era proibitiva para professores, que era, obviamente, a carreira que ele imaginava seguir, a partir desse apoio que ele vinha recebendo aí do professor Luiz Germain. Então ele vai ter, com esse diagnóstico de tuberculose, que vai marcar a vida do Albert Camus, ele vai ter um obstáculo para essas duas questões. Tanto o futebol, que ele tanto amava, quanto o que seria a sua possível carreira profissional, que era a carreira de professor. E um outro elemento importantíssimo dessa condição da tuberculose é que ele vai ter um primeiro contato um pouco mais intenso com a leitura. Como é que isso se dá? Se dá porque, como a tuberculose era uma doença contagiosa, né? É uma doença contagiosa, muitas vezes, durante as suas crises, ele tinha que se afastar da família. Né? A casa ali da dona Marie Cardonat, muito cheia de gente, ou casa pequena, né? Eles tinham que conviver ali um muito próximo do outro. Quando ele tinha crise de tuberculose, ele era afastado da família. E para onde é que ele ia? Ele ia passar algum tempo com seu tio, o tio Gustave. Esse tio Gustave, que era açougueiro, né, também um trabalho braçal, eminentemente braçal, mas tinha uma grande diferença em relação à convivência na família com a Etienne, com a Marie Cardonat, com a própria mãe, Catherine Helene, e seu irmão, Lucien Jean. O tio Auguste, apesar de açougueiro, vamos dizer assim, que também tinha uma profissão mais braçal, como era o caso do toneiro Etienne, mas o tio Auguste, ele adorava ler. Ele era um grande leitor, principalmente dos romancistas franceses. Então, ele é um grande leitor de André Gide.
Então ele vai apresentar o André Guidé, um grande escritor francês, para Albert Camus e vai mostrar para o Camus como a leitura, que até então era algo que não estava tão próximo dele, vai, né, vai começar a desempenhar um papel importante na sua vida. Então, agradeçamos ao tio Gustave por ele ter justamente apresentado aí ao Albert Camus suas primeiras letras, seus primeiros livros, seus primeiros romances, para que ele pudesse então seguir nessa mesma toada. Então vamos seguir adiante, ele crescendo ali, né, já tinha essa questão da condição da tuberculose, e vai crescendo na sua adolescência, né, junto ao ensino secundário, vai fazendo seus anos de ensino secundário, e vai dividindo sua vida entre o liceu e os domingos e finais de semana de praias. O Albert Camus adorava a praia, né, um dos seus passatempos favoritos era ir à praia. Inclusive sua praia favorita, né, conhecida aí dentre os vários textos que falam sobre a vida do Albert Camus, menciona a praia de Les Sablettes. Les Sablettes era a praia favorita do Albert Camus, lá em Argel. Porém, é uma outra praia, e aí eu queria fazer novamente esse parênteses aqui, é uma outra praia a qual é frequentada, né, frequentada pelo Albert Camus, que é a praia de Beauceville. Essa praia é onde acontece um incidente envolvendo um amigo árabe do Albert Camus chamado Raoul Bessoussan. O Raoul Bessoussan, ele se envolve com a briga com árabes, né, com outros árabes. Na verdade, o amigo não é árabe, deve ser um pied noir também. Mas esse amigo pied noir, o Raoul Bessoussan, ele se envolve numa briga com árabes nessa praia, que é a praia de Beauceville. E esse amigo, por conta dessa briga, por conta justamente de uma namorada dele, e quase chega a vir de fato ali. Obviamente, você pensa, um pied noir que se envolve com a briga com um árabe por causa de uma mulher, o que é que isso lembra? Para quem já leu O Estrangeiro, sabe que esse é o mote do Estrangeiro. Esse é o tema principal, é o ponto de virada do romance O Estrangeiro. Então, O Estrangeiro, para quem não sabia, é baseado, vamos dizer assim, inspirado por um fato real que aconteceu, um fato real é pleonasmo, um fato que é conhecido da vida, da biografia do Albert Camus, que é o envolvimento do seu amigo Raoul Bessoussan com uma discussão com um árabe nessa praia de Beauceville. Então, mais um detalhezinho aí interessante para a gente ver como o Camus sempre puxa elementos da sua vida real para o seu mundo ficcional. Bom, novamente voltamos para aquele ponto onde a gente já discutiu na fase final da vida primária, do ensino primário do Albert Camus, que é justamente as suas dificuldades financeiras. Ele continua com dificuldades financeiras, continua com sua família em dificuldades, ele já está ali, né, perto de se formar, perto de acabar o secundário, e aí diz, não, agora que eu vou acabar o secundário, eu vou me dedicar realmente a ajudar a família, eu tenho que correr atrás de, né, conseguir dinheiro para ajudar a família. Ele, inclusive, já vinha trabalhando com algumas coisinhas menores, eu anotei aqui empregos temporários como balconista de loja de peças de carro e também assistente do Instituto de Meteorologia de Argel. Foram alguns dos serviços aí dos bicos que o Albert Camus foi fazendo ali no seu período secundário, já esperando encerrar esse período para aí sim correr atrás de um emprego de verdade. Mas, como hoje sabemos que Albert Camus não é um banqueiro, ou um bancário, ou um dono de loja de peças, né? não se tornou um dono de loja de peças de automóveis, porque ele teve uma outra interferência, um outro professor que entrou em sua vida e novamente o manteve na linha acadêmica. Esse professor é o professor Jean Grenier. O professor Jean Grenier, professor de filosofia do Grande Lycée de Argel, foi professor do Albert Camus no Grande Lycée e vê, da mesma forma que o professor Louis Germain, vê em Albert Camus essa figura diferente, essa figura com outro pensamento, com um pensamento mais fulgurante do que a média dos seus alunos. E, novamente, da mesma forma que o Louis Germain, vai se dedicar ao Albert Camus, vai se dedicar a manter o Albert Camus no caminho da educação, no caminho acadêmico. Ele vai apoiar ali o Albert Camus na sua passagem da escola secundária para conseguir sua inscrição na Universidade de Argel. Ele vai fazer essa passagem, vai entrar na Universidade de Argel para estudar filosofia, licenciatura em filosofia, para ser um professor de filosofia. Ele vai entrar em 1932, muito pelo trabalho do professor Jean Grenier, alguém que será inclusive um parceiro, será um amigo de Albert Camus durante grande parte da sua vida.
Quando Camus entra na Universidade de Argel, ele passa a ter contato ainda mais com outras leituras, né? Além daquelas leituras que a gente falava anteriormente, do André Guidet, né? De outras leituras que ele vinha fazendo, ele começa a ter acesso a leituras mais sérias. Ele vai ter contato com Balzac, com Dumas, né? Com Dostoiévski, com Schopenhauer, com Nietzsche, né? Filósofos pessimistas, que vão ter um peso muito grande, né? Na forma de escrita, na forma de pensamento do Albert Camus. E ele vai ter contato, como eu digo, com esses grandes nomes da literatura mundial, Dostoiévski, Herman Melville, Verlaine, né? Vários, Proust, Marcel Proust, são todos apresentados a ele ali, tanto pelo professor Jean Granier, como também pelos suas aulas, ali, seus ensinamentos na Universidade de Filosofia de Argel. E ele vai ter primeiro acesso a alguns diplomas, né? Em 1934, ele tem acesso a 2 certificados da faculdade. Um certificado de psicologia e um certificado de estudos literários clássicos. Então já absorve ali, já começa a ter suas formações, já começa a montar seu currículo, né, para o futuro. Nesse mesmo ano de 34, mais um elemento importante na vida do Albert Camus. Um elemento que vai, inclusive, ter repercussões sobre a sua vida futura. Ele se casa com a senhora Simone Rie. Simone Rie, que ele conhece ali naquele ambiente, na Universidade de Argel, no início da década de 1930. Ele conhece Simone Rie, que é uma viciada em morfina. É uma pessoa que tem dificuldades, é uma pessoa que tem uma droga-adição, né? É uma viciada em drogas, no caso, morfina. E se diz, né, se coloca em alguns textos que comentam esse casamento do Albert Camus, que ele casou muito também para ajudar a Simone Rie a sair do vício em morfina. Então ele casa-se em 1934, né, ainda sem nenhuma estrutura financeira, né, ainda estudante, terminando o seu curso de licenciatura em filosofia, mas já casa com a Simone. Em 1935, né, no ano seguinte, ele vai obter o seu certificado de Filosofia Geral e História da Filosofia. E aí sim, aí ele realmente finaliza aquela fase ali, né, e tem condições de ser um professor, se não fosse o caso da tuberculose. 1935 também é um ano importante, porque é o ano que ele começa a escrever os ensaios do que seria o seu primeiro livro. Ele já vinha ali, já estava pensando nessa condição também de um escritor. Ele já estava escrevendo algumas coisas, já vinha escrevendo antes de 35, já vinha escrevendo algumas coisas ali e tal, mas em 35 ele começa, né, ele pelo menos já fica o registro de que ele começa a preparar o seu primeiro livro, que é O Avesso e o Direito. Né? Vamos ver lá na frente essa publicação desse livro. É também em 35 que Albert Camus funda uma companhia de teatro, um grupo de teatro, chamado Teatro do Trabalho, né, onde ele esperava, através dessa linguagem teatral, dessa linguagem do teatro, passar para a população de modo geral, para a massa, né, para a massa operária, para a massa de analfabetos, as condições de direitos do trabalhador, né, direitos civis, direitos humanos para os trabalhadores. Ele queria colocar essas pautas sociais para as grandes massas através da linguagem do teatro, já se mostrando aí alguém que seria alguém que permanentemente estaria engajado em causas sociais. Posteriormente, inclusive, ele vai mudar o nome do Teatro do Trabalho para Teatro de Equipe. E nesse mesmo ano, em 1935, ele também, além de fundar o teatro, ele se casa, ele não deixa de ser um tipo de casamento, ele entra no Partido Comunista Francês. Em 1935, ele se filia ao Partido Comunista Francês. Em 1936, ele apresenta sua tese, né, finalizando sua formação, e essa tese é muito interessante. O título da tese é Metafísica Cristã e Neoplatônica, Plotino e Santo Agostinho. Plotino e Santo Agostinho, duas figuras conhecidíssimas da filosofia, né, clássica e medieval, ali daquele período. Plotino, um grande discípulo, vamos dizer assim, né, um grande admirador do pensamento platônico. Santo Agostinho, um grande pensador da Idade Média. Então esses dois nomes vão compor aí, essa discussão que o Albert Camus se propõe a fazer na sua tese final de curso. E mais interessante ainda, talvez muita gente não saiba, Santo Agostinho é conterrâneo do próprio Albert Camus. Santo Agostinho também nasce naquele que seria o território da Argélia, no norte da África. Então esse território da Argélia deu para o mundo pelo menos 3 grandes pensadores. O Albert Camus, que eu já sabia,
o Santo Agostinho, que eu não sabia, descobrir aqui na pesquisa para esse nosso vídeo. E outro que eu não sabia, que era argelino, já tinha ouvido falar, já tinha essa referência, mas acabei lembrando aqui nas pesquisas, é nada mais nada menos que Derrida. Jacques Derrida, ele é argelino. Então aí temos, pelo menos a Argélia dando três grandes pensadores aí para o mundo. Santo Agostinho, Derrida e Albert Camus. Então essa é a tese, vamos dizer assim, essa tese da metafísica cristã. Imagine Albert Camus discutindo, imagino eu, discutindo de maneira crítica o que seria a metafísica cristã de Plotino e de Santo Agostinho. Então, terminada aí essa condição da sua titulação acadêmica, ele poderia, obviamente, seguir essa grande carreira, teria uma carreira certamente vitoriosa, como previram, provavelmente, o Louis Germain e o professor Jean Grenier, né, que o Albert Camus se mantivesse na trilha acadêmica, porque teria uma carreira gloriosa aí na academia. Porém, evidentemente, como já sabemos, em 1930, aos 17 anos, ele já é diagnosticado com tuberculose. Então, isso já torna-se proibitivo para ele seguir na carreira acadêmica. Porém, como eu disse, essa tuberculose que o aproximou dos livros lá na casa do tio Gustave, também vai dar outro impulso para a sua condição de literato, porque ele vai obrigar a Albert Camus a ficar algumas vezes em casas de repouso, sanatórios, lugares para, durante as crises de tuberculose, ele ia se mantinha isolado nesses locais de saúde, né, para recuperação da sua saúde. E nesses locais isolados, ele tinha a condição de escrever e refletir sobre o seu tempo. Então foi outro elemento que ajudou, entre aspas, essa doença, e de alguma maneira, ajudou o Albert Camus a desenvolver o seu lado literato. Em 1936, existe uma passagem que menciona uma viagem marcante de Albert Camus para a Europa Oriental. Uma Europa Oriental. Achei bem interessante isso e consegui encontrar nas pesquisas um detalhe sobre essa viagem, um detalhe muito precioso. Existe um conto, eu não descobri qual é esse conto, se alguém souber, coloca aqui nos comentários. Ele escreve um conto sobre a sua saudade da tropical Argélia, essa Argélia de calor, de praias. Ele escreve esse conto durante essa viagem à Europa Oriental, estando em Praga, nada mais nada menos que a cidade natal de Franz Kafka, que é um dos grandes autores que o Albert Camus vai admirar e vai ser, ao lado do Sartre, um dos autores que vai ressuscitar, que vai dar um novo valor à obra de Franz Kafka nesse período aí, da primeira metade do século XX. Então, muito interessante saber que nessa viagem à Europa Oriental que o Camus faz em 1936, um dos locais onde ele passa é justamente a terra natal de Albert Camus, Praga. E na gelada Praga, ele escreve um conto falando da sua tropical Argel. Então, bem interessante esse ciclo, né? Em 1936, acontece também um fato importante na vida do Albert Camus, que é justamente a separação da Simone Rie. Acaba o seu casamento com a Simone Rie, porque ele descobre uma traição da Simone Rie com um médico que a acompanhava. E essa traição, muitos vão dizer que vai ter um impacto muito grande na própria relação de Camus com as mulheres. A vida de Camus é marcada por muitos relacionamentos amorosos e muitos deles enquanto Camus estava casado com sua segunda esposa, a Francine Fourré, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então essa traição da Simone Rie, que acabou resultando no divórcio, na separação do Albert Camus no seu primeiro casamento, se coloca que acabou influenciando de alguma maneira a segunda etapa dessa vida dele, com esse outro casamento e as suas infidelidades. Ele separa-se também, no mesmo ano, do Partido Comunista Francês, porque o governo francês, apoiado pelo Partido Comunista, o governo da França, da França colonizadora, o Partido Comunista Francês se colocou apoiando o governo a manter a Argélia como colônia. E a essa época, Camus já era alguém que brigava, que desejava a liberdade e a independência da Argélia. Então, por conta disso, ele se separou, ele saiu do Partido Comunista Francês, mas por influência do Jean Grenier, ele se uniu ao Partido Comunista Argelino, que tinha uma independência do Partido Comunista Francês.
Então ele se une, sai do francês e entra no Partido Comunista Argelino. Só lembrando que o Jean Grenier, ele vai ter ele é um literato, ele é alguém que ele circula no meio de publicações da França e vai ajudar muito o Albert Camus, né, no início da sua carreira de escritor, chancelando, né, dizendo do valor do Albert Camus para seus colegas do meio literário. Então isso é interessante também, essa conexão. O Jean Grenier não ajuda Camus apenas na escola e na sua passagem para a universidade, mas também em sua vida como escritor. Em 1937, Camus publica, com uma pequena tiragem, uma editora da própria Argélia, ele publica o seu primeiro livro, que é justamente O Avesso e o Direito, em 1937. E já começa a elaborar o que seria seu primeiro romance, chamado A Morte Feliz. Esse romance, A Morte Feliz, não foi adiante, mas algumas ideias do A Morte Feliz vão ser recuperadas, alguns personagens, inclusive, vão ser recuperados e usados em O Estrangeiro. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre O Estrangeiro. E ele começa a trabalhar também na redação do que seria seu segundo livro de ensaios, um livro chamado Núpcias, ou Bodas. Em 1938, ele conclui esse segundo livro, né, o Bodas, e conhece um cara também muito importante para ele, que é o Pascal Piat. O Pascal Piat é um jornalista e fundador de um jornal em Argel chamado Arger Républicain. Então, o Argel Républicain, ele vai ser um jornal que vai recepcionar, vai ter o Pascal Piat como seu chefe, né, seu redator-chefe, mas ele contrata o Albert Camus para trabalhar no jornal. Ele contratou, na verdade, para ser redator, mas o Albert Camus acabava trabalhando em todas as áreas do jornal, inclusive nas áreas de impressão, as áreas técnicas, as áreas mais operacionais. Então ele meio que aprendeu como se faz um jornal, trabalhando com Pascal Piat lá no Arger Républicain. Novamente, o Pascal Piat vai ser uma outra pessoa que vai ajudar muito o Camus, porque ele é um cara conhecido também nesse meio literário e conhece os donos, né, os proprietários da editora Gallimard, que é uma editora importantíssima da França. E ele, Pascal Piat, vai ser um cara que vai apresentar os primeiros originais de Albert Camus para os editores, para os donos da Gallimard. Então vai ser outra pessoa, além do Jean Grenier, que a gente já comentou, o Pascal Piat também vai ajudar muito o Albert Camus nesse começo de carreira literária. Em 1940, o Arger Républicain ele é fechado pelo governo argelino, porque ele vem fazendo muitas críticas ao governo. Entre elas, inclusive, uma matéria, uma reportagem que o próprio Albert Camus faz sobre a condição dos árabes na região da Cabilha, uma região da Argélia muito pobre, e a condição precaríssima em que esses árabes são colocados. Então essa reportagem do Albert Camus é um dos elementos que vai enfurecer o governo argelino e vai forçar ali a barra em cima do jornal Arger Républicain até que ele fechasse. Eu queria fazer um outro parênteses aqui, novamente fazendo um crossover, um cruzamento da vida pessoal com a vida ficcional. Afinal de contas, essa reportagem que o Albert Camus faz sobre árabes, a condição precária dos árabes na Cabilha, lembra, obviamente, para quem já leu A Peste, né, o romance de 47, lembra, obviamente, o personagem Rambert, que vai até Oran, o local, né, a cidade onde se passa a trama da peste, para a gente fazer uma reportagem sobre a condição dos árabes. Ele, inclusive, vai entrevistar, vai buscar conversar com o médico Bernard Rieu, né, o personagem principal, um dos personagens principais, o protagonista de A Peste, e ele vai buscar justamente informações sobre essa condição dos árabes, de precariedade dos árabes naquela região. Então, obviamente, novamente aí temos um cruzamento dessa reportagem real que o Albert Camus fez sobre os árabes na Cabilha com a reportagem fictícia do Rambert na cidade de Oran, em A Peste. Após o fechamento, então, do Arger Républicain, por essa pressão do governo argelino, o Pascal Piat vai para Paris. E ele também ajuda nessa mesma transição, né, porque o Camus já não tinha mais por que ficar ali, já era um cara persona não grata, vamos dizer assim, um cara visto com maus olhos pelo governo argelino. Ele vai também para a França e o Pascal Piat dá uma carta de recomendação, ajuda ele a conseguir um emprego num outro jornal chamado Paris Soir. Então é um emprego que ele consegue arranjar já na França. Então, como eu disse, além dessas reportagens mais investigativas, um outro elemento importante, uma outra contribuição importante na vida jornalística do Albert Camus são seus escritos literários, suas críticas literárias. Uma das primeiras coisas que ele faz lá no Arger Républicain era justamente uma coluna chamada Salon de Lecture. Então, esse Salon de Lecture
é justamente as crônicas, as críticas literárias que Albert Camus faz sobre grandes obras e grandes autores. Então, esses textos fantásticos, inclusive essas críticas literárias, imagine, Albert Camus falando de Dostoiévski, falando de Herman Melville, falando de Franz Kafka. Essas críticas literárias, um pesquisador brasileiro chamado Manuel da Costa Pinto, dos grandes especialistas de Albert Camus aqui no Brasil, ele reúne essas críticas e tem essa publicação. Esse livro só existe no Brasil, é uma publicação é uma publicação organizada pelo Manuel da Costa Pinto, só existe aqui no Brasil, um livro chamado A Inteligência e o Cadafalso, publicado em 2018, que traduz e reúne as críticas literárias feitas pelo Albert Camus. Então, um livro precioso. E se você encontrar esse livro por aí, compre, porque você vai ter acesso às críticas literárias de Albert Camus, publicadas lá no Agé Republicano. Já na França, então, Camus vai voltar, né, a ter algumas crises de tuberculose, vai ter que passar algum tempo em casa de repouso, nas montanhas francesas. E é nesse período ali, final dos anos 30, início dos anos 40, que ele começa a escrever, a trabalhar naquele que será seu primeiro grande romance, seu primeiro romance, né, sobre o lançamento de peso. Ele já tinha trabalhado naquele primeiro romance que seria A Morte Feliz, não avançou aquela ideia, ele pescou algumas coisas daquela história e trouxe para essa nova história que ele estava produzindo, que justamente vai dar origem ao Estrangeiro. É também nesse período que ele vai se casar pela segunda vez, dessa vez com a pianista e matemática Francine Fourré, também uma argelina, né, nascida aí na segunda maior cidade da Argélia, que é Oran, que vai ser inclusive o cenário de A Peste de 47, né? Então a Francine Fourré, ela nasce em Oran e se casa com Albert Camus. E eles vão ter uma relação extremamente conturbada, muito como eu comentei anteriormente sobre a questão das infidelidades do Albert Camus, vão ter uma relação extremamente conturbada, mas a Francine será, né, não só conturbada pelas relações de infidelidade, em particular com uma atriz espanhola chamada Maria Casares. A Maria Casares, que vai ser quase uma amante permanente do Camus por quase 16 anos. É uma relação de idas e vindas aí ao lado do seu casamento oficial com a Francine. Além das infidelidades de Camus, as próprias crises de depressão da própria Francine vão ser um elemento de saúde também complicador dessa sua relação amorosa. Mas, ao final, né, ao cabo, a Francine será sua companheira até o fim da sua vida, até sua morte em 1960. E é a Francine que lhe dá seus dois filhos, né, os gêmeos Jean e Catherine, que nascem em 1945. São os dois filhos de Albert Camus com a Francine Fourré. Então, seguindo aí na sua vida profissional, demitido então do Paris Soir, o Camus fica algum tempo no Paris Soir, depois é demitido, ele ainda trabalha num jornal de resistência, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando do período de 40, 45, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então, o Camus vai ser também uma peça importante num jornal chamado Combat, que é justamente o jornal da resistência francesa, já mostrando novamente a sua atuação política muito forte, muito pronunciada. Quando ele sai, né, já sai do Paris Soir, trabalha no Combat, sai do Combat, ele volta para a Argélia, mas volta dessa vez para morar em Oran, a cidade natal da sua esposa, Francine Fourré, e ele ali trabalha como professor de escola primária em Oran. Passa algum tempo trabalhando como professor de escola primária em Oran, antes do lançamento do seu primeiro livro. Então, como eu disse, vamos partir aí para o seu grande primeiro livro, sua obra de largada, que é justamente O Estrangeiro, de 42. Como a gente viu aqui, até então, Camus tinha lançado O Avesso Direito, em 37, pequena tiragem por ali, e também seu livro Núpcias, de 39, também sem grande impacto. Mas depois desses primeiros textos, vamos dizer assim, desses textos mais de juventude, ele passa a ter um método. Ele define ter um método de escrita. Esse método de escrita é caracterizado por ciclos temáticos. Então ele escolhe um ciclo temático e esse ciclo é formado por pelo menos um ensaio filosófico, um romance e uma peça teatral. Em alguns casos mais de uma, em alguns casos ele não consegue fazer todas essas partes, mas essa seria a lógica de escrita de Albert Camus. Ciclos temáticos formados por um ensaio filosófico, um romance e uma peça teatral. Nesse primeiro ciclo,
seria o ciclo chamado ciclo do absurdo. Daí, Camus ser tantas vezes associado com a ideia do absurdismo. Então, o ciclo do absurdo é formado aí por esse primeiro grande romance que ele lança, O Estrangeiro, lançado em 42, que nós vamos falar bastante aí nos próximos vídeos. O ensaio filosófico é O Mito de Sísifo, também lançado em 42, e ele lança duas peças, e não uma, mas duas peças, em 44, basicamente, que seriam O Mal Entendido e Calígula, essas duas peças aqui. Então esse é o primeiro ciclo, desses vários ciclos que o Camus se dedicará a escrever. Então esse primeiro ciclo, o ciclo do absurdo, formado por O Estrangeiro, de 42, Mito de Sísifo, de 42, Mal Entendido, de 44, peça teatral, Mal Entendido, e Calígula, também, se não me engano, apresentado em 44, 45, que também é peça teatral. Sendo que tem um detalhe aqui, nas duas peças, né? Tanto Mal Entendido quanto Calígula. No caso do Mal Entendido, o mote dessa história é normalmente a questão da intertextualidade, não só a mistura da vida real de Camus na sua obra, no seu universo ficcional, mas também a mistura entre as obras desse mesmo universo. Então, por exemplo, o mote da peça teatral Mal Entendido, que é um filho que sai pobre de uma cidade, enriquece e volta para a cidade. E como ele envelheceu, como ele mudou, ele vai se hospedar na pensão onde trabalha sua mãe e sua irmã. Só que elas não o reconhecem de imediato, né? Por causa da barba, por causa do aspecto físico. Ele vai pobre e volta rico. Então elas não o reconhecem, ele vai se hospedar e elas já têm a prática de hóspedes ricos naquela pensão, elas matarem para roubar o dinheiro. E acontece isso com esse hóspede. Elas matam essa pessoa sem saber quem ele é para pegar o seu dinheiro. Quando uma outra pessoa, se não me engano, a esposa dele vai para a pensão e diz: olha, é uma surpresa, a gente queria fazer uma surpresa a vocês, o seu filho já voltou, ele já está hospedado aqui na pensão. E conta para elas que a pessoa que elas mataram era, na verdade, o filho e a irmã e o irmão daquelas duas mulheres que acabam também se matando. Então esse é o mote do Mal Entendido, da peça teatral. E essa mesma situação é mencionada numa reportagem que o Meursault, o personagem principal de O Estrangeiro, lê enquanto está na prisão, no livro Estrangeiro. Então é a mistura de um elemento da peça com um elemento do romance. E um outro detalhezinho também sobre Calígula, só para mostrar o tipo de perfeccionismo do Albert Camus. Calígula, ela é finalizada em 1938, mas só é apresentada em 45, porque ela inclusive passa por 5 revisões, 5 reedições, dado ao perfeccionismo do Albert Camus. Então, alguns detalhezinhos dessas duas primeiras peças produzidas aí pelo Albert Camus. Bom, enquanto está na França, a gente está falando aqui da publicação do Estrangeiro, né, em 42, a França está em plena Segunda Guerra Mundial. Então você tem ali uma barreira para a publicação, que essa barreira é a censura dos alemães, que estão ali e só permitem que sejam publicados, eles dominam as publicações, eles dominam o governo francês. Então eles só permitem que sejam publicadas as coisas que serão pró-nazistas. Então o que acontece? Livros pró-nazistas conseguem aprovação do governo, né, dessa censura alemã. Mas a intelectualidade francesa não aceita esses livros. Por outro lado, livros que serão críticos à dominação, né, à ocupação alemã na França, não são aprovados pela censura alemã. Então você tem aí duas barreiras, a da censura alemã e da própria intelectualidade francesa. Mas o Estrangeiro, ele tem suas conotações políticas tão bem disfarçadas, tão bem amarradas ali, né, nas entrelinhas do Estrangeiro, que o censor alemão lê o livro, lê o texto, né, que é encaminhado para ele para passar pela censura. Ele lê o texto em uma noite e se mostra admiradíssimo com o texto. Elogia o texto, inclusive, diz que vai brigar para conseguir papel, que era uma matéria-prima rara para publicação de livros. Tanto ele gostou do livro. E, da mesma forma que a censura não entendeu, né, porque isso aqui não tem nada a ver com franceses e alemães, isso aqui é uma briga de Penoir com árabes lá numa praia da Argélia, então não tem nada a ver com a gente aqui. Então, esse disfarce que o Albert Camus usou para questionar, né, para falar de alguma maneira sobre a situação política
né, que era vivido naquele momento, a tensão política que era vivida naquele momento, não foi percebida pela censura alemã, mas foi percebida pela intelectualidade francesa, que abraçou aquela obra, né, incensou, foi um sucesso tremendo de público e de crítica, inclusive recebendo uma crítica elogiosa, uma resenha elogiosa, nada mais nada menos que Jean-Paul Sartre, que já era uma grande figura e que diz assim, esse livro é tão bom que eu gostaria muito de conhecer o autor desse livro. Posteriormente, Sartre e Camus terão uma amizade muito forte, que será rompida lá em 1951, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas essa entrada do Albert Camus no mundo literário com a publicação do Estrangeiro em 42 já foi assim sucesso absoluto, inclusive com selo de qualidade de Jean-Paul Sartre. Então essa boa recepção já abriu as portas do Camus, ele já começou a ser um cara buscado, um cara assim cobiçado, né, pelas editoras, pelas palestras que ele poderia dar. Inclusive existe nesse período aí em 46 uma viagem que ele faz aos Estados Unidos, a cidade de Nova York inclusive, para alguma dessas palestras, desses eventos acadêmicos. E ali ele vai ter também, ele fica muito impressionado com Nova York, né, e vai ter também ali um affair com a então editora da revista Vogue, que foi a sua guia ali em Nova York, a Patricia Blake. Então ela vai ser mais um interesse amoroso do Albert Camus, que era realmente onde chegava, acabava conquistando as pessoas. Então, novamente, aí ao longo, né, continuando a vida do Albert Camus, a partir desse lançamento do Estrangeiro, ele vai ter outras crises de tuberculose e novamente vai precisar se isolar nesses asilos, nessas casas de repouso, e aí vai começar a trabalhar no seu segundo ciclo. Né? Ele já tinha feito o seu primeiro ciclo, o ciclo do absurdo, e começa a trabalhar no segundo ciclo, que ele chama de ciclo da revolta. O ciclo da revolta é composto pelo romance A Peste, que é de 47, pela peça Estado de Sítio, né? E pela peça pelo Estado de Sítio. E aí, com um detalhe importante, a relação da peça A Peste, do romance A Peste, com a peça Estado de Sítio. A peça Estado de Sítio, na verdade, era uma tentativa de adaptação teatral do romance A Peste. Só que nessa tentativa, Albert Camus acabou indo para outra direção e acabou criando um elemento original, um texto original, porém, né, mesmo tendo como elemento original essa tentativa de adaptação teatral do romance A Peste. Um outro elemento interessante da intertextualidade, como a gente está falando, nessa mistura de elementos, é que em A Peste, no livro A Peste, tem um personagem que está lendo no jornal uma matéria sobre um francês, um pied noir, que mata um árabe numa praia. Então, obviamente, esse personagem está lendo uma matéria sobre o elemento que é o mote do livro O Estrangeiro. Então, novamente, Albert Camus brincando aí com o seu universo, né, trabalhando com vários elementos dentro do seu próprio universo, se autorreferenciando, vamos dizer assim. Em A Peste existe uma matéria, existe uma reportagem que está sendo lida por um personagem que nada mais é do que o fato narrado, né, o fato ficcional narrado em O Estrangeiro. Novamente, essa brincadeira que o Albert Camus sempre faz. Bom, como esse ciclo, né, aqueles ciclos eram formados de um romance, uma peça e um ensaio filosófico, nesse caso nós temos A Peste como romance, O Estado de Sítio como uma peça, porém ele não chegou a desenvolver o ensaio. O ensaio filosófico já teria inclusive já era dedicado a uma figura mitológica, da mesma forma que o mito de Sísifo, né, que se refere a uma figura mitológica. Aqui também, nesse que seria o ensaio filosófico do ciclo da revolta, nós teremos já a figura mitológica escolhida, seria Prometeu, né, um elemento, né, um personagem que se revolta contra os deuses. Então, muito associado, né, muito apropriado para estar dentro desse ciclo da revolta. Só que esse ensaio filosófico sobre Prometeu não é escrito pelo Albert Camus. Além desses dois ciclos, né, o primeiro ciclo completo e o segundo ciclo incompleto, o ciclo do absurdo completo, romance, peça teatral, ensaio filosófico. O segundo ciclo incompleto, romance, peça teatral, mas sem ensaio filosófico. Albert Camus vai ter ainda dois outros ciclos. O primeiro é o chamado ciclo da culpa. O ciclo da culpa é formado pelo romance A Queda, de 56,
e a peça Os Justos, de 57, sendo que a peça Os Justos é uma peça que trata de revolucionários russos da Revolução fracassada, a Revolução Russa fracassada de 1905. Não confundir com a Revolução de 1917, que essa deu certo. A de 1905, que não deu certo, o Albert Camus usa como mote para sua peça teatral Os Justos. E essa peça teatral Os Justos, novamente na questão da intertextualidade, na relação, né, dentro do seu próprio universo, os elementos dessa peça Os Justos vão reverberar no seu livro, no seu ensaio filosófico de 1951, chamado O Homem Revoltado. Ensaio este responsável também pelo rompimento da amizade entre Albert Camus e Jean-Paul Sartre. Justamente por quê? Porque Sartre ele era um defensor ardoroso do comunismo, do regime comunista soviético, inclusive. E Albert Camus começou a saber, né, ter informações sobre campos de concentração que existiam na União Soviética. E começou a denunciar isso. E uma das peças dessa denúncia é justamente o livro O Homem Revoltado, de 1951. E essa publicação, né, essa denúncia que o Albert Camus faz contrária ao regime soviético, é o elemento de rompimento, porque o Sartre não admitia nenhum tipo de crítica ao regime soviético e Camus não tinha essa situação. Para ele, governo de direita, governo de esquerda, governo capitalista, governo comunista, se há alguma coisa errada, ele vai lá e denuncia, não quer nem saber. Então, nesse caso, essa postura independente do Albert Camus se mostrou muito firme nesse ponto, porque ele abriu mão daquele que era, vamos dizer assim, o seu padrinho intelectual, né, o seu padrinho literário mais poderoso, que era o Jean-Paul Sartre, mostrando que realmente Albert Camus tinha uma personalidade fortíssima. Isso é muito marcante na sua vida. Então, mencionei aí essa questão do ciclo, né, o ciclo da culpa, que não vai ter essa condição vai ter essa condição do romance, a queda, a peça, os justos. O Homem Revoltado não é considerado exatamente o ensaio filosófico desse ciclo. Então, esse ciclo também é considerado um ciclo incompleto. Até porque sequer havia, e obviamente o homem Revoltado não se enquadra nessa condição de um mito tratando de uma figura mitológica. No caso do ciclo da culpa, sequer a figura mitológica havia sido escolhida. Diferentemente do ciclo da revolta, onde você tinha já o Prometeu escolhido, mas não chegou a desenvolver o ensaio. Aqui no ciclo da culpa sequer temos a figura mitológica escolhida para o desenvolvimento do ensaio filosófico. Só lembrando que a queda trabalha essa ideia de culpa na figura de um advogado, justamente o Jean Baptiste, nome lá do avô de Camus, que trabalha essa ideia de que ele deveria ter salvo uma pessoa, acaba não salvando, e isso faz com que ele remoa, né, ele acabe remoendo, vamos dizer assim, essa culpa dentro dele, e obviamente não, é o romance que trabalha a ideia de culpa, que é o elemento central, o elemento temático central do terceiro ciclo de Camus. E finalmente, o último ciclo de Camus seria o ciclo do amor. Já está definido que seria o ciclo do amor, já tinha inclusive a figura mitológica que seria trabalhada no ensaio filosófico, que era a figura de Nêmesis. Ele já tinha o primeiro romance. O primeiro romance era exatamente O Primeiro Homem. Romance esse que estará com Camus, né, suas 144 páginas estarão com Camus, as páginas manuscritas, no momento da sua morte, num acidente em 1960. Então ele não chega a concluir o romance, também posteriormente as peças e tudo mais. Então o único elemento ainda que forma, ainda se referindo ao ciclo anterior, o ciclo da culpa, é a última peça que Camus escreve, que é uma adaptação, na verdade, do romance de Dostoiévski, Os Demônios. Então ele chama também Os Possessos. Ele escreve essa adaptação teatral. Essa adaptação teatral é encenada em 1959 e é o grande sucesso, é o maior sucesso teatral da carreira do dramaturgo Albert Camus. Então, fechando aí suas produções teatrais. Alguns últimos detalhes aqui para a gente fechar nossa biografia. Já estamos aí com mais de 1h30 de vídeo. Vamos fechar esse vídeo. Falando aqui rapidamente da passagem do Albert Camus pelo Brasil. Essa passagem acontece em 1949, mas ela é muito negativa, né, sob o ponto de vista de registro. Né? O Camus escreve um diário de viagens e ele fala muito mal dessa visita ao Brasil em 49. E fala mal por duas questões. Por uma questão física,
ele vinha com uma saúde bem debilitada, com muita gripe, né, com a questão da tuberculose ainda o atingindo. E, por outro lado, dificuldades logísticas também. A agenda de atividades era muito intensa, porque o governo brasileiro firmou com a França, em 1948, um pacto, né, um convênio de intercâmbio cultural. E nesse convênio de intercâmbio cultural estava prevista a vinda de alguns intelectuais franceses para o Brasil, para palestras, para eventos públicos. Então acabou que quando o Camus veio para o Brasil, ele veio com uma agenda muito intensa, muitos lugares, muitos eventos públicos, e ele justamente com um período que ele estava com a saúde muito debilitada. Então foi muito tumultuada e muito negativa. No final das contas, o registro que fica dessas viagens é um registro negativo. Né? O Camus, até onde tudo indica, não gostou dessa passagem pelo Brasil. Temos aí dois elementos que acho que vale a pena mencionar. Talvez a gente volte a esse tema da passagem pelo Brasil num vídeo específico, mas aqui eu mencionaria apenas a lista de cidades que o Camus visitou. Ele visitou, cadê aqui? Visitou Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Teresópolis, São Paulo, Iguape, Recife, Salvador e Porto Alegre. Então foram várias cidades, num período muito curto. Ele teve aqui basicamente em agosto de 49, período curtíssimo, e teve que fazer várias viagens, vários eventos. Então realmente isso debilitou muito. Ele já estava com essa debilitada e ele foi extenuado ao limite durante essas viagens. Portanto, ele realmente teve essa má lembrança dessa viagem aqui. E dois pontos ainda eu queria destacar. Primeiro, apesar de todo esse aspecto negativo, se produziu algo por essa passagem pelo Brasil. Né? Ele, quando estava em Iguape, na cidade de Iguape, ele ouviu uma lenda que falava de uma estátua religiosa que as pessoas vinham até, todo ano, vinham num cerimonial, né, num dia, numa festa dessa estátua, lá em Iguape, e tiravam a lasca dessa pedra, vamos dizer assim, uma pedra sagrada, né, que formava aí onde essa estátua estava. E essa pedra, incrivelmente, milagrosamente, ela se regenerava todo ano. Então, todo ano o pessoal vinha tirar as lasquinhas, que eram consideradas milagrosas, e essa pedra nunca se acabava. Então, essa lenda, né, passada pelo Albert Camus, né, esse conto, né, melhor dizendo, essa experiência, né, que as pessoas tinham, essa experiência milagrosa que as pessoas tinham em relação a essa pedra, nesse festival lá em Iguape, geraram um conto, que é o conto A Pedra que Cresce, que foi publicado justamente nesse livro de contos, O Exílio e o Reino, publicado em 57. Então, por mais que tenha sido dolorosa e negativa, vamos dizer assim, essa viagem pelo Brasil, rendeu, pelo menos, um conto que está lá publicado em 57, que é o conto A Pedra que Cresce, a partir dessa lenda que o Albert Camus ouviu durante sua passagem pela cidade de Iguape. E, além disso, aí sim, uma coisa mais decepcionante que Camus, durante sua passagem por Porto Alegre, ele foi quase que obrigado a ver o pôr do sol no Rio Guaíba. Né, os porto-alegrenses todos disseram: olha, isso é maravilhoso, isso é a oitava maravilha do mundo, você tem que ver esse espetáculo da natureza. E o registro de Camus no seu diário de viagem é que foi uma experiência extremamente decepcionante, com nada demais para ser visto. Então, algumas anedotas, algumas curiosidades dessa passagem breve, mas intensa, do Camus pelo Brasil. Então, em 57, né, já publicou O Estrangeiro em 42, já publicou A Peste em 47, já publicou A Queda em 56. Depois dessas publicações todas, em 57, vem a grande homenagem, vem um grande ápice dessa carreira do Camus, que é justamente a sua indicação como ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 57. Sendo que ele próprio, Camus, achava que quem ganharia seria o seu grande amigo André Malraux, outro escritor francês, e que ele entendia que o André Malraux estava no auge, que ele seria certamente o ganhador do prêmio. Então, para ele foi uma surpresa, quase não digo assim, entre aspas, um incômodo, porque ele se ficou chateado, porque não foi seu grande amigo André Malraux quem ganhou, e sim o próprio Camus. Então, na cerimônia de premiação, ele menciona, né, a primeira pessoa que ele mencionou foi a sua mãe, obviamente, a Catherine. Ele também menciona a sua admiração pelo André Malraux como grande escritor, mas após o evento ele faz uma carta, e essa carta talvez tenha ficado até mais famosa do que o seu discurso lá na Academia Sueca. É a carta que lhe interessa ao seu professor Louis Germain. Carta belíssima que mostra
quanto Albert Camus, na maior altura, né, no ápice da sua carreira literária, faz questão de mencionar aquele professor do primário que o conduziu a essa carreira vitoriosa. Então menciono aqui, trago aqui um trechinho da carta, onde ele menciona o Louis Germain, que é muito tocante. Ele fala: sem você, sem a mão afetuosa que você estendeu à pequena pobre criança que eu era, sem seu ensinamento e exemplo, nada disso teria acontecido. Então ele encaminha, né, essa carta com esses dizeres maravilhosos para o Louis Germain, e o Louis Germain, que era vivo à época, agradeceu a homenagem feita e respondeu ao Albert Camus, a quem ele chamava de meu pequeno querido. Então essa relação dos dois se manteve ao longo de tantos e tantos anos, a ponto do Albert Camus, lá no topo da sua carreira literária, recebendo o Prêmio Nobel de Literatura, lembrar daquele pequeno professor, do seu professor de primário, que o conduziu para a vida da educação. Então isso mostra o poder que o professor tem, né, em mudar a vida das pessoas. Bom, um último detalhe, um último ponto aí da passagem da vida militante, né, política do Albert Camus, mas muito emblemática da sua personalidade também, é que ele, já vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, achava que talvez com a sua fama, né, a fama que ele tinha atingido, ele poderia contribuir para a pacificação dos conflitos que estavam acontecendo na Argélia. A Argélia vinha com uma série de ataques, que vinham acontecendo, ataques com bombas, que vinham acontecendo na capital, inclusive Argel, buscando libertar a Argélia da condição de colônia francesa. Então, esses ataques vinham acontecendo, inclusive explodindo bondes, né? Os bondes de Argel sendo alvos de explosões por parte dos grupos que queriam liberdade para a Argélia. Então faziam isso através de atos terroristas, né? Para chamar a atenção, para afastar, para expulsar a França, né? do seu domínio sobre a Argélia. Então Camus, ele entende que talvez ele possa contribuir com isso, com um detalhe importante. Camus, na sua juventude, ele era um defensor da libertação, né, da independência da Argélia. Porém, nessa sua fase mais madura, em 57, ele entende que a Argélia deve se manter como colônia francesa, porém com direitos iguais para Pied Noir, para descendentes de franceses e para árabes. Ele entendia que os dois povos deveriam conviver no mesmo território, sendo que nem os Pied Noir queriam conviver com os árabes, né, naquele momento de tensão. Obviamente os árabes também não queriam conviver com os Pied Noir. Então havia uma tensão muito grande ali. Então o Camus entendia que talvez ele pudesse contribuir para isso. Então ele foi até a Argélia, voltou à Argélia, né, depois de tanto tempo na França. Ele volta para a Argélia e vai fazer uma palestra na Universidade de Argel, justamente tentando chamar, né, convocar os dois povos a viverem juntos. E não consegue, é um caos. Inclusive essa fala dele na universidade é retratada de maneira muito bonita no início do filme O Primeiro Homem. Existem muitos filmes, filmes que retratam, né, versões cinematográficas de O Estrangeiro, versões cinematográficas de A Peste, muitos filmes sobre a vida do próprio Albert Camus, né, tem uma cinebiografia do Albert Camus que fala, né, retrata a sua vida desde criança até a sua morte. Então tem muito material sobre isso. Um desses materiais é justamente esse filme O Primeiro Homem, que pega lá o texto do último romance inacabado do Albert Camus, e a primeira cena desse filme que eu assisti, a primeira cena é justamente o Albert Camus chegando na Universidade de Argel e tentando fazer essa palestra, tentando, né, pacificar as tensões ali. E aí vem a famosa frase. Os militantes da libertação, né, da Argélia começaram a questionar o Camus numa espécie de coletiva ali, né, coletiva de imprensa que o Camus estava dando, começa a questionar o Camus, questionar porque ele é um traidor, porque ele é um traidor da causa argelina, aquela coisa toda que ele é meramente um francês e deve sair dali, não é argelino. Então nessa discussão, o Camus talvez tenha dito uma das suas frases mais emblemáticas. Ele fala que esses teoricamente combatentes da liberdade da Argélia estão explodindo bondes nos quais a minha mãe, que ainda a mãe dele namorava na Argélia, Catherine namorava na Argélia naquela época. Então, assim, esses
combatentes da liberdade da Argélia, estão explodindo bondes. Bondes nos quais poderia estar a minha mãe. Então, entre a sua luta pela liberdade, a sua causa pela liberdade da Argélia e a minha mãe, eu escolho a minha mãe. Então, essa frase também é muito emblemática do Albert Camus, e com essa frase, ele se tornou persona non grata na Argélia. Inclusive, na própria Argélia hoje, na Argélia liberta, ele ainda é visto com muitos olhares de reprovação, porque ele é visto muito mais como um francês do que como um argelino, sendo que quem conhece o Albert Camus, a sua biografia e todas as suas declarações, sabe que ele era de corpo e alma e coração um argelino. Mas essa frase marcou fortemente aí esse rompimento da Argélia com relação a esse seu filho pródigo que era o Albert Camus. Brevíssimas curiosidades para a gente finalizar. Curiosidades como a presença do Albert Camus na cultura pop. Existe isso, imaginem, o Albert Camus está na cultura pop. E eu digo isso mencionando apenas duas de várias outras que poderia trazer aqui, mas menciono duas referências. A banda inglesa de rock gótico, The Cure, né, tão conhecida a banda The Cure, ela tem uma música chamada Killing the Arab. Killing the Arab, matando um árabe. Que a letra é exatamente a descrição do que acontece em O Estrangeiro, de 42. E além disso, por incrível que pareça, essa eu achei fantástica. Existe o anime Cavaleiro do Zodíaco. Você tem um cavaleiro que é inspirado em Camus. Nós temos o Camus de Aquários. Né? Meu irmão Júnior, que é um grande admirador de Cavaleiro do Zodíaco, perguntei para ele: Júnior, é isso mesmo? Tem um Camus de Aquário aí? Ele disse: tem, exatamente. Tal. E o Camus de Aquário, ele tem entre seus princípios, né, a sua filosofia professa o existencialismo. Filosofia esta a qual Camus é sempre mencionado. Para finalizarmos, falamos aqui, infelizmente, né, não podemos deixar de falar da morte do Albert Camus. Morte essa que acontece quando ele tem apenas 46 anos, né, e uma vida produtiva toda pela frente, mas morre num acidente de carro. Um acidente de carro que está marcado por ironias. A primeira delas é que Camus já havia comprado as passagens de trem para ir para a cidade de Yonne, quando o seu grande amigo, esse é um grande parceiro de Camus, a gente podia até falar mais sobre ele, ainda tem outros vídeos, mas Camus tem um grande parceiro que é o Michel Gallimard, que é justamente um dos editores, um dos donos da editora Gallimard. E o Michel Gallimard passa na casa do Camus e chama para que ele vá de carro com ele. E o Camus diz: não, eu já comprei as passagens de trem, não vou, já está tudo certo para ir de trem aqui e tal. E o Michel Gallimard insiste para que ele vá com carro. E o Camus acaba aceitando. Esse mesmo carro vai bater em alta velocidade numa árvore a caminho da cidade onde estavam indo. O carro fica completamente destruído. O Michel Gallimard vai passar uns 5 dias no hospital e morre. E o Camus morre no local. Ele morre exatamente no acidente de carro. E no bolso do Camus ainda foram encontradas as passagens de trem que ele havia comprado. Então, se estivesse, obviamente, no trem, quem sabe não estaria morto, né? Certamente não estaria morto no carro, quem sabe poderia ter tido uma vida produtiva ainda bastante longa. Segundo a ironia, é que também com Camus, ali com o corpo dele, né? Ao lado do corpo dele, foi encontrada uma pasta com os originais, os manuscritos originais daquele que seria, então, o seu último romance, que era justamente O Primeiro Homem. Né? Suas 144 páginas manuscritas dos originais do que seria esse romance O Primeiro Homem, também foram encontrados ao lado do corpo do Camus. E por fim, para a gente finalizar o nosso vídeo, já está quase aí com 1h50, vamos finalizar com mais uma ironia. Camus tinha uma frase muito característica dele. Ele dizia: nada há de mais escandaloso do que a morte de uma criança, e nada há de mais absurdo do que morrer num acidente de carro. Então, o absurdo que tanto acompanhou Camus, que tanto marcou a vida de Camus, ele sempre associado com a ideia do absurdismo, com o seu primeiro ciclo, o ciclo do absurdo. O absurdo marcou, inclusive, a morte do Albert Camus, essa grande figura, esse grande literato, esse grande autor franco-argelino, que nos presenteou com tantas obras, tanto literárias quanto obras filosóficas, como peças teatrais, críticas literárias, reportagens, ou seja, um homem que produziu muito em sua curta vida, em sua curta existência, mas uma existência extremamente marcante, a qual dedicaremos o nosso ciclo Albert Camus
aqui no Prazer em Conhecer Lipe. Iniciamos com essa biografia, essa rapidíssima biografia, né? A gente podia avançar e detalhar muito mais coisas, mas aqui fica um grande apanção, uma grande panorâmica da vida do Albert Camus. E domingo que vem a gente vai entrar aí com um vídeo um pouquinho mais rápido, porque vai ser um vídeo somente de apresentação, sem spoilers, desse seu primeiro romance, sua porta de entrada, assim, seu pé na porta do sucesso, que foi O Estrangeiro, de 42. Então é isso, encerramos aqui nosso primeiro vídeo do ciclo Albert Camus, aqui no Prazer em Conhecer Lipe. Então já fica aqui o convite para você, além de assistir esse vídeo, se entendeu que esse vídeo lhe trouxe alguma coisa interessante, lhe acrescentou de alguma maneira, não deixar o seu like, de comentar o que você achou mais interessante aqui, de compartilhar com quem você acha que também tem interesse por conhecer Albert Camus, se inscrever aqui no canal do YouTube, porque nós temos vários outros vídeos, como eu falei, ciclo Kafka, ciclo Jovem Torles, resenhas literárias, panoramas literários, tem muita coisa aqui, certamente você vai encontrar um vídeo para se apaixonar. E se quer continuar esse papo sobre livros, segue a gente lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe no Instagram. E a gente tem nosso papo lá, nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, nossas resenhas. A gente continua esse papo sobre livros lá no Instagram. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.